saudando a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Quero convidar você, meu querido, minha querida, a abrir a sua Bíblia ou abrir o aplicativo aí do seu celular na Palavra de Deus, que hoje vai nos alimentar na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 13. E se você está pensando que eu vou ler aquela parte do amor, eu até queria ler, viu? Mas hoje nós vamos ler o texto que vai embalar a nossa conversa hoje. É o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. Ok? Vou repetir para você. 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Ok? Tá bom? 1 aos Coríntios 13, 11. Vamos lá? Se você quiser, você pode aproveitar e ler até o verso 11. Faça a leitura, ela é muito rica. Por sinal, ela, de certa forma, ela embala também, né? A gente não quer descontextualizar absolutamente. Nós não vamos descontextualizar o verso da nossa leitura, ok? Mas o verso onde a gente vai concentrar a nossa reflexão é no verso de número 11. Amém? Vou ler para você. 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Amém? Amém. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, porque é um bate-papo rápido, mas para Teu Espírito Santo não tem tempo. Para Ti, Senhor, basta um toque e a vida é transformada completamente. Portanto, que o Teu Espírito Santo nos alcance o nosso coração, nossos lábios, para que tudo aquilo que a gente vai comentar aqui encontre o seu bercinho certo, o seu lugarzinho acolhedor no coração de cada um, e mais do que isso, que essa boa semente encontre um solo afofado, porque a Tua palavra nos ensina que Tu, Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Portanto, que o agricultor tenha afofado essa terra para que essa semente, essa boa semente, germine e frutifique para a glória do Teu nome. Então abençoa as nossas palavras, nossas orações, nossos clamores, nossos louvores, para que tudo isso chegue ao trono da graça. Nós Te agradecemos na certeza que Teu Espírito Santo já nos purificou, já perdoou os nossos pecados, tudo aquilo que a gente fez de errado está aqui, Senhor. Nós já estamos aqui Te pedindo perdão para entrar na Tua presença e desfrutar dessa presença maravilhosa, porque não somos dignos disso, mas pela Tua infinita graça e amor, nós estamos aqui. Por tudo isso, só uma palavra: muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se você quiser, você lê os primeiros versos, né? Os primeiros 10 versos, de 1 a 10, 1 Coríntios 13, de 1 a 10, porque fala, eu penso que é o texto mais bonito que a humanidade já viu quando se fala de amor, né? Eu gosto muito do verso 4 e 5, quando ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se comporta com indecência, não busca os seus interesses, nem se irrita, não desconfia, não folga com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. E aqui no verso 7, né, coisa linda: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando Paulo fala isso, irmãos, e encerra esse pedacinho maravilhoso, essa obra-prima do coração de Deus para nós, ele chama a atenção, e muitas vezes a gente não se dá conta, né?
de que para que a gente possa desfrutar dessa plenitude, desse amor pleno, a gente precisa abandonar certas práticas, a gente precisa abandonar certas coisas que são próprias da época da nossa infância, entende? E aí é aqui onde eu quero hoje meditar com vocês. Por quê? Porque o mesmo Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, ele diz assim: irmãos, a gente não deve ser mais como meninos inconstantes, diz lá no verso 14 de Efésios 4. Diz assim, olha: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que ele está alertando a gente é que a gente está o tempo todo, de certa maneira, meio que envolvidos num mar de intenções que ora são boas, ora nem tanto. Basta você ligar a sua televisão e você vai vendo. Não precisa ser muito, não precisa ter grande discernimento para você perceber facilmente que tem gente lamentando tudo isso que a gente está vivendo e tem gente fazendo festa. Tem gente tentando ajudar o próximo durante esse tempo de pandemia, com amor, com misericórdia, com ação social, certo? E sem ação social, tá certo? Está fazendo a sua parte, está quietinho dentro de casa, mas vai lá para ajudar um irmão, para ajudar um médico que está lá no outro país, ele basta uma ligaçãozinha, ele vai lá, faz a sua doaçãozinha, está dando a sua colaboração. Do que se espera em confiança é que esse recurso que ele está transferindo para um outro local, para uma outra pessoa, ele chegue no seu destino e lá ele sirva para o propósito para o qual foi enviado. É assim que uma palavra de Deus quer agir na gente. Mas ao mesmo tempo a gente está vendo gente tirando proveito disso. Gente tentando de alguma maneira com seus ardis buscar tomar vantagem com esse negócio. E aí, queridos, essa é a humanidade na qual nós estamos. Essa é a humanidade da qual nós fazemos parte. Então hoje o convite, irmãos, certo? Hoje é um convite à mudança. É um convite à mudança. Por quê? Porque, irmãos, olha, se não for por amor, nós já sabemos. Sem amor a gente não vai a lugar nenhum. Sem amor a gente não faz nada. Se Deus é amor, Deus não sente amor, Deus é amor, a verdade é essa. Sem Deus, irmãos, sem o amor da graça, a misericórdia, certo? O favor de Deus, nós não fazemos absolutamente nada. Será que essa Covid já não ensinou o suficiente para a humanidade? Que ela não faz a mínima distinção se é negro, se é branco, se é amarelo, se é da torcida A, torcida B, se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro, não importa, irmãos. A virose não faz distinção, está levando gente de toda raça, cor, credo, se você puder imaginar. Ela é literalmente, nesse aspecto, ela é democrática, essencialmente democrática. É covarde, eu tenho dito sempre, é covarde, por quê? No meu entendimento, ela é uma virose covarde. Por quê? Porque ela vai no ponto fraco. Ela não combate o forte. No forte, muitas vezes, ela está ali e passa até sem sintoma. Às vezes a pessoa só vai sentir como o meu primo que faleceu de Covid, primo muito querido, Jobert, foi para o hospital, foi internado, foi entubado, a família de coração na mão, porque ele era gordinho, ele tinha alguma comorbidade? Tinha, mas lutou e venceu, irmão, saiu do hospital. Quando chegou em casa não passou 10 dias, teve um AVC, teve um acidente vascular e papai do céu guardou. Essa é a virose, irmãos, é a virose que para minha esposa passou, graças a Deus, passou com muito pouco sintoma. Ela teve algum sintoma? Teve, mas não foi nada muito sério, graças a Deus. E a gente fica aqui com o coração na mão, todos ficamos, né? É verdade. Mas o convite hoje, irmãos, é para mudança. A palavra de Deus está nos convidando a uma maturidade sem a qual, irmãos, nós vamos sair dessa pandemia ou igual ou pior do que entramos lá, certo? Em 2019. Que isso tudo começou lá em 2019. É verdade que o lockdown, né, vamos dizer assim, o distanciamento social que começou aqui no Brasil, né, fora dos outros lugares do mundo, mas aqui começou dia 15 de março do ano passado. A verdade é que já se sabe que provavelmente pelos cientistas o vírus já circulava por aqui desde
dezembro, ou novembro, dezembro de 2019, ele já estava por aqui. Quando veio o carnaval, aí provavelmente aí é que a coisa se espalhou de vez, porque os nossos administradores insensatos estavam mais preocupados em fazer festa do que propriamente, e estão por aí com aquele discurso, certo? Com aquele discurso hipócrita, dizendo que estão muito preocupados com a saúde do povo. Esse povo só quer dinheiro, irmãos. E nós queremos a Deus. Então, por conta dessas decisões, é por isso que a gente está aí, certo? Sofrendo hoje, por conta das decisões mal elaboradas, mal tomadas. E é por isso que a gente ora todo santo dia aqui para os nossos governantes, sem exceção, começando lá do chefe maior do nosso Estado brasileiro, o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Teve gente que não votou nele e teve gente que votou nele. Eu não estou preocupado se você votou ou não votou. Eu estou aqui orando por ele. Para quê? Porque as decisões que ele toma lá influenciam a gente aqui. E juntamente com ele, dali para baixo, todo mundo, todo o seu séquito de ministros e tudo mais, e tem muita laranja podre nesse meio aí? Tem laranja podre, tem laranja boa e tem laranja podre. A gente está orando para Deus, separar as laranjas podres daí, para que o Brasil se vá bem. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, para que isso aconteça, irmãos, para que a gente passe por essa fase que a gente nem sabe quando é que vai terminar. Você sabe? Eu não sei. Tudo me leva a crer, certo? Eu estou aqui na maior esperança desde o ano passado, insistentemente, o tempo todo crendo que o dia de amanhã vai ser um dia melhor, muito melhor, abençoado, amém, louvado seja Deus por isso, estou lutando. Se pensava lá atrás que isso ia durar 3 meses, e já vai com mais de 1 ano e nem sabe exatamente. O local onde eu trabalho na universidade, pensava que ia passar um período só com aula à distância, agora já são 2. Não se sabe se vai ter mais um, por quê? Preocupado, obviamente, com a disseminação, com a virose no meio das pessoas. Afinal de contas, os professores da universidade, muitos são como eu, certo? Eu não sou velhinho ainda não, certo? Mas não sou nenhum meninão de 20 e pouco. Eu já passei por essa. Entende? Então, nós queremos, eu quero, você quer, todos nós queremos desfrutar. Já disse isso aqui, vou dizer mais uma vez, nós queremos desfrutar de dias muito melhores quando tudo isso passar. Eu quero viajar, moçada. Quando você está pensando assim, eu quero viajar, você também deve estar por aí. Eu também. Olha, moçada, para mim, sair da minha casa, ir para a minha igreja celebrar, para mim isso já é uma viagem. Faz tanto tempo que eu não saio, qualquer distância para mim é uma viagem. Se eu sair daqui e for para uma praia aqui em Pernambuco, que faz tempo que eu não sei o que é isso, só vejo por foto, só vejo na TV. Pois é, muitos aqui também. Agora, fora os nossos irmãos, eu sei que tem irmãos nossos que estão na praia, graças a Deus, estão desfrutando aí. Saúdo com carinho nossos queridos Sócrates e Vera, que estão lá, quietinhos ali, desfrutando desse tempo bom ali no ventinho do mar. Que Deus os abençoe e os conserve, para que quando tudo isso passar, a gente possa se abraçar de novo. Agora, nós precisamos fazer como a palavra diz, certo? Porque o convite hoje é um convite a um aperfeiçoamento, é um convite à mudança, certo? O Evangelho de Lucas diz lá no capítulo 18, no verso 17, diz assim, palavras do próprio Jesus, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Olha lá que coisa interessante. Por que isso é interessante? Porque a palavra de Deus nos fala tanto da criança. Ou seja, existem coisas na criança que são extraordinárias, irmãos. Que são extraordinárias nas crianças. E nós devemos aprender com elas nesse aspecto. Agora, quando a gente tem que aprender com elas nesse aspecto, a gente não tem que aprender como, por exemplo, num comercial de televisão que eu vi essa semana, fazendo apologia, certo? A certas práticas que são absolutamente antifamiliares. E aí a gente tem que ter o quê? Discernimento para entender que a gente tem o que aprender com as crianças, mas cuidado com isso. Por quê? Porque elas aprendem conosco primeiramente. Primeiro nós aprendemos, elas aprendem conosco, depois a gente vai aprendendo esse jeitinho da criança, que também tem muito a nos ensinar, porque às vezes a gente vai ficando mais velho e vai se esquecendo de algumas coisas que na criança elas são muito valiosas. Olha o que a Bíblia fala, lá em Provérbios 22, verso 15, diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Sabe o que é estultícia? Estultícia é estupidez, irmãos. Estultícia é tolice. Estultícia é falta de sabedoria, porque isso é típico da criança, isso não é culpa dela.
ela ser uma criança, ela ser uma pessoa tola. Por quê? Porque ela é criança, querido. Você toma um pirulito da mão da criança, ela vai chorar até o outro dia. Porque você tirou dela aquilo que para ela era muito precioso. É assim, então, enfim, certo? Agora, a Bíblia fala que se nós a corrigimos da maneira correta, a falta de sabedoria e a tolice vão se afastar do coração dela. Logo, logo, ela vai aprendendo. Por quê? Porque a mesma palavra, lá em Provérbios 29:15, diz assim, olha, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ou seja, nós não podemos agir, queridos, como crianças sem pai nem mãe, como crianças desorientadas, porque a criança que faz o que quer envergonha todo mundo. Essa é a realidade. Criança que não tem orientação, criança que não é educada, criança que a sua família não chega perto, chega junto, é uma criança desorientada, e uma criança desorientada vai fazer vergonha. É por isso que a palavra nos convida lá em Provérbios 23, não retires a disciplina da criança. Então nós não podemos, irmãos, tirar das crianças a disciplina. E Deus muitas vezes, ele age conosco, certo? Com o mesmo amor, com o mesmo propósito que um pai age com a criança. Não que a gente seja mais criança, eu com 56 já não sou criança, faz tempo. Então existem algumas coisas, é isso que eu estou querendo falar aqui, ó. Existem algumas coisas da criança, da natureza infantil, certo? Que Deus quer que a gente rejeite, que não convém a Deus. Vamos lá? E aqui eu vou trabalhar de forma bem objetiva. Essa palavra ela é mais comprida, certo? Eu vou dar uma enxugada para esse momento de hoje, tá certo? E vou falar apenas dois dos aspectos importantes. Primeiro aspecto importante. O que acontece? Olha o texto que a gente abordou hoje. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Aí Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Falava como criança. Aí eu pergunto a você, qual é a inconveniência disso? Eu tenho 2 gatos aqui em casa, e vez por outra eles estão, olha, gato não fala, mas tem hora que fala. Eu tenho um aqui que quando eu acordo pela manhã, ele já está na porta, ele já ouve o barulho da porta do quarto abrindo, e ele vai lá para a portinha do corredor, quando eu abro ele já está miando, e ele só falta apontar, parece um desenho animado. Ele está com fome, e ele vai, olha lá, ele vai na direção do pratinho de comida dele, olha para o prato, olha para mim, e fica miando, como quem diz assim, você está vendo? Pá, 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 pá. Eu digo, já entendi. Para um bom entendedor, poucas miadas basta nesse caso, não é verdade? Pois é. Então, assim, a gente quando fala com o gato, fala, ô, coisinha bonitinha. Como a gente fala com a criança também, fala, ei, você quer sua comidinha? Pois é. É esse o jeito de falar que Deus repreende? Não, irmãos, não é isso não. O que não convém a Deus a gente agir como criança, porque a criança fala o que vem à cabeça. A criança fala o que vem à cabeça. E aí, quantos de nós, eu estou falando aqui dos pais, né? Quem já tem filhos, quem já teve filhos, sabe? Certo? Dos micos que talvez você já tenha pago na sua caminhada, com um filho que falou alguma coisa que você não esperava, de repente, num ambiente que você, eita rapaz, tá entendendo? Eu tenho história para contar desse negócio aí, tenho história para contar desse negócio aí, tenho, com certeza. Já ouvi cada uma que você vai, a gente ia morrer de rir aqui, certo? Conta, pastor, agora não dá nem tempo para isso. Então a gente precisa, como é que fala? Repartir o pão, sentar-se à mesa, nós prezamos por isso, para a gente contar essas histórias, darmos boas risadas, acharmos graça desse tempo em que, quando a gente era criança, a gente passou por alguns bocados, certo? Engraçados, porque a criança fala aquilo que tem a cabeça, certo? Então, na criança, há sinceridade. É verdade, ela fala o que vem na cabeça dela. E a questão é o seguinte, no adulto, nem sempre tem sinceridade. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. É por aí. A gente tem que ser muito prudente com aquilo que a gente fala. Provérbios 13, verso 3 diz assim, olha, aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas aquele que abre muito os seus lábios se destrói. Ou seja, cuidado com o que você fala. Porque o que está dizendo aqui é o seguinte, cuidado quando você fala demais. Nada contra quem fala muito. Eu mesmo sou um tagarela de carteirinha. O que me obriga
a tomar 2 ou 3 ou 10 vezes mais cuidado com tudo aquilo que eu falo. Para quê? Para concatenar as ideias de forma adequada. E olha que vez por outra ainda sai uma palavra errada, como foi no começo da mensagem hoje, certo? Eu usei uma palavra, qual foi? Confinação, vê para aí. Já viu confinação no dicionário? Se você procurar lá, você não vai achar não. Foi burrada minha, mas enfim, você vê. A gente vigia, certo? Quer falar confinamento e confinação, saiu confinação. Fazer o quê? Certo? E olha que eu sei, eu sou até bonzinho em português, tá certo? Então assim, repare, quem é tagarela tem que tomar cuidado muito mais do que uma pessoa que é mais calada, que é mais sisuda. Então, onde é que está o melhor? Olha, queridos, eu vou dizer a você onde é que está o melhor. O melhor está no equilíbrio. Mesmo o tagarela feito eu tem que saber a hora de guardar os lábios, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3 ou 4. Tudo tem seu tempo debaixo do céu. Então há tempo de você abrir a boca e tem tempo de você fechar a boca. Alô, querido, querida, se você é do tipo de pessoa, certo, que fala o que lhe vem à cabeça, nada contra, mas eu só falo a verdade, pastor, amém, querido, amém, minha irmã, olha, louvado seja Deus, porque você só fala a verdade, mas você tem jeito de falar, essa é a questão. Ninguém está dizendo para você ocultar a verdade, ninguém está dizendo para você subtrair, porque quando você subtrai alguma coisa da verdade, ela já deixa de ser verdade. E uma meia-verdade é uma mentira inteira, certo? Então que os seus lábios sejam sempre lábios inclinados a falar sempre a verdade, mas nós devemos agir da forma correta. Nós não somos mais criança. Alô, querido, querida, você não é mais criança. Você não pode ir por aí, andar por aí, falando como criança, falando feito menino. Porque quando você era menino, você falava como menino. E você hoje não é mais criança. Entende? E se você não é mais criança, você tem que observar. Por quê? Porque muitas vezes as palavras que você diz, ainda que sejam verdade, elas possam, de repente, elas possam ser muito mais destrutivas do que a edificação que você talvez estivesse ali tentando. Mas eu vou dizer uma verdade para a pessoa mudar, mas tem jeito para dizer. A Bíblia diz que o coração do sábio, ele vai descobrir o tempo e o modo, ou seja, a hora certa para você falar. E tem o jeito, o modo certo para você falar. Então, quando nós hoje usamos a palavra, irmãos, e olha, é uma das maiores fontes de comunicação, certo? Até o mudo, que não consegue verbalizar, ele fala com as mãos. Ele verbaliza as palavras por outros meios. Há uma tradução. Eu não entendo a linguagem, certo, de sinais. Eu não entendo. Precisa de alguém traduzir para mim. Tá certo? Ou seja, o mudo fala com quem entende a linguagem e a pessoa que entende a linguagem transforma ela em palavras para que eu possa compreender. Coisa linda isso, né? É verdade. Então, é assim, queridos. Então, o processo de comunicação tem que ser da maneira como a palavra diz. Seja tudo feito para quê? Para edificação. Ainda que as palavras que você tenha que falar sejam palavras duras, ainda que você tenha palavras para dizer que são palavras que com certeza vão doer, amém. Doa quem doer, louvado seja Deus por isso. Não tem problema nenhum. Nada contra as palavras que doem, certo? Porque a ferida, para ser tratada, como diz o nosso querido Dom Alexandre Ximenes, ela precisa ser exposta. E ferida exposta e tratada, normalmente a limpeza vai doer, o remédio vai doer. Quando eu era menino, tinha um tal de mertiolate, ai, 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 ai. O mertiolate ardia que só. Tinha criança que queria ver qualquer coisa, menos um vidro de mertiolate na frente. Pois é. A gente já chorava antes de botar. Eu me machuquei muito, porque andei muito de bicicleta, subi em árvore, brinquei muito, corri para lá, corri para cá, certo? Fiz todo tipo de brincadeira, me machuquei de tudo que foi jeito, tá certo? E quando a gente via aquele vidrinho de mertiolate, o mertiolate tinha uma cor assim meio laranja, parecia um negócio meio fogo, já de longe já estava, quando botava pronto. A gente ia no céu, beijava a Deus e voltava. Pois é. Ainda que a palavra vá doer, certo? Ainda que o que você vai dizer, certo, vá causar algum desconforto, mas nem por isso precisa destruir ninguém. Nem por isso precisa chutar, certo, a parede da casa a ponto de rachar e deixar ela mais insegura. Às vezes a pessoa está ali precisando ouvir uma palavra, às vezes dura, amém? Eu gosto daquele verso que diz lá em Provérbios, leais são as feridas feitas pelo amigo. Pois é,
Amigo de verdade vai lá e diz. Amigo de verdade vai lá e de repente ele faz como é que fala? Ele diz as palavras que vão mudar a vida da pessoa sem necessariamente ferir. Cristine, faz um favor para mim. Põe aqui o fiozinho ali no coisinho do Instagram. Tá aqui, ó. Ok, moçada. Só uma pequena... que o celular deu aqui um sinal. Certo? Ok. É assim, a gente tá fazendo a coisa ao vivo, é assim. De repente o celular deu um sinal porque tinha uma bateria aqui querendo falhar e não pode parar aqui no meio da conversa da gente. Você tá entendendo como é que é? Então assim, vamos lá. Então um amigo, vez por outra, ele pode dizer algo que vai magoar. Mas se é preciso ouvir, que se diga. Amém. Entende? E olha que quando um amigo de verdade está dizendo palavras duras, muitas vezes muito mais duras porque ele gostaria de falar, mas ele está dizendo porque ama o amigo, assim a gente tem que agir com as pessoas que a gente ama, as pessoas da nossa família, os nossos amigos de verdade. Abra a boca e diga e pronto. Ninguém está dizendo que de repente você pode estar até errado, mas o amigo que diz o que precisa ser dito também vai ouvir o que precisa ser ouvido. E aí nessa linha de argumentação, onde tiver o erro por qualquer razão, amigos de verdade que se gostam vão entender. Olha, eu disse tudo aquilo, mas eu disse porque eu pensava que isso estava acontecendo isso com você. Mas se não é, louvado seja Deus, me perdoe, amém. Amigos que se amam é assim. E quando eu digo isso, eu estou falando em todo relacionamento. Todos eles. Não estou falando aqui somente do relacionamento de amigo, de amizade, mas esposa e esposo, filho, pai e filho, mãe e filho, tá certo? E por aí vamos embora. É por aí. Nos relacionamentos familiares, da família que é muito maior do que aquela que a gente imagina, certo? Da família do Senhor, amém. Então é isso aí. Quando a gente é criança, irmãos, a gente fala como criança. Mas quando a gente deixa de ser criança, não podemos mais falar como crianças. A gente precisa meditar para achar o tempo certo e a forma certa de falar para as pessoas. Amém? Eu quero aqui ir para o segundo e último ponto dessa nossa reflexão. Podia ir mais longe, mas a conversa é boa, é verdade, mas a nossa proposta nas quartas-feiras é não tomar muito do seu tempo. Lembre-se do texto. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Ou seja, quando eu era criança, eu sentia como criança. Olha lá, a grosso modo, irmãos, vamos lá. Qual é o problema? Qual é o problema da gente sentir como uma criança, certo? Qual é o problema? Vou dizer a você qual é. É porque nos seus sentimentos, a criança ela é mais emocional do que racional. É só isso. E, queridos, alô, a Bíblia não nos convida, veja bem, Deus nos fez pessoas emocionais. Eu sinto medo, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, eu sinto pavor, eu sinto indignação, eu sinto alegria, eu sinto felicidade e por aí vai. Vamos embora. Os sentimentos estão aí. Certo? Uns bons, outros nem tanto, amém. Quem nos fez assim? Deus. Se Deus nos fez para sentirmos, irmãos, e nos fez pessoas sensíveis, eu louvo a Deus pelas pessoas sensíveis como você. Todos nós temos a nossa sensibilidade, certo? E cada um aí do seu jeitinho, né? Quando eu estou dizendo isso, irmãos, não estou falando só da sensibilidade física, não. Estou falando da sensibilidade emocional. Um dia desse eu estava aqui no WhatsApp, lindo, alguém mandou um WhatsApp de uma criança, que jovem, pequena, não devia ter 10 anos aquele menino. E ele já, de pequeno, já fazendo repente, já trabalhando versos lindos, uma coisa mais linda do que a outra. E eu digo, meu Deus, quando o vocabulário desse menino ficar cada dia mais rico, porque essa é a tendência. Uma criança com 10 anos de idade ainda está enriquecendo seu vocabulário. Quando ele chegar lá na frente com experiência, com vocabulário ainda mais rico, ele vai encontrar mais ferramentas. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que vai sair dessa cabecinha linda. Então eu louvo a Deus pelas pessoas que têm sensibilidade. Louvado seja Deus por isso. Deus nos fez, irmãos, com sentimentos. Deus nos fez sensíveis. Deus colocou em nós um coração, e não um coração de pedra, mas um coração de carne. Essa é a questão. Certo?
Mas as pessoas guiadas pelos sentidos, e esse não é o convite da palavra para nós, apesar de Deus ter nos feito pessoas sensíveis, mas nós não devemos ser guiados pelos sentidos. Os sentidos devem nos dar a percepção. Os sentidos vão nos ajudar por onde caminhar, mas nós não podemos reger a nossa vida baseados apenas nos nossos sentidos. Por quê? Porque temos o nosso conhecimento aliado aos nossos sentidos, a nossa percepção, a nossa experiência. Está entendendo como é que a coisa é rica? Para você somar tudo isso, para você decidir o que você vai fazer amanhã, para você sair de um bairro e ir para o outro pelo caminho mais correto, pelo melhor caminho, e não ficar dando volta na cidade por fora até chegar onde você quer, perder seu tempo. Entende? Então nós não podemos ser guiados pelos sentidos. Por quê? Porque as pessoas que são guiadas pelos sentidos, elas tendem a ser pessoas carnais. E nós somos convidados, irmãos, a andarmos em espírito. Quando a gente diz isso, a andarmos guiados pelo Espírito Santo de Deus, certo? O problema do sentimento com as crianças é que as crianças são fáceis de enganar. Dá para entender? Você chega para uma criança, olha, vamos em tal lugar, não quero não, mas eu vou te dar um pirulito, você vai, agora eu vou. Eu vou lá, vou comprar um chocolate para você, agora eu vou, certo? E aí você chega lá, dá um chocolatinho, resolveu o teu problema, ou seja, o que não estava na vontade de repente, certo? Vamos até lá, porque lá vai ter isso para você. De repente chega lá, nem tem, mas a criança, tem, então ela acredita, vai. Então crianças, irmãos, essa é a questão. As crianças guiadas, como são naturalmente, lembra do texto? A falta de sabedoria, a tolice está ligada ao coração da criança. Isso não é culpa dela, é porque ela não tem experiência, não viveu, ainda está aprendendo, amém, certo? Temos que aprender com a simplicidade da criança, com o jeito espontâneo da criança, é verdade, tem coisas extraordinárias na criança, mas elas têm tudo o que aprender de nós, quando queremos ensiná-las aquilo que é bom. Daí a gente pode entender, certo? E aqui sermos absolutamente, veementemente contra, certo? Qualquer posição quando a gente assiste a nossa televisão, de gente querendo ensinar coisas que são absolutamente, violentamente contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ponto. Tá certo? Por quê? Porque a visão cristã, o entendimento cristão da humanidade é que o homem foi criado para a mulher foi criada pelo homem, para o homem, entendeu? É assim. Então, homem e mulher os criou, tá certo? E nós enxergamos a família como sendo composta da forma tradicional, homem, mulher, para que tenham filhos, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas o mundo está mudando. Tudo bem, o mundo pode mudar, não sou eu que vou impedir o mundo de mudar. E quem está querendo enxergar, ter a sua vida enxergando por uma outra ótica, fique bem à vontade, vou respeitar a sua ótica sem problema nenhum. E agora, o que não pode é a sua ótica mudar o meu discurso, tá certo? Aí é outra coisa, aí é completamente diferente. É a sua ótica mudar o meu entendimento, porque o meu entendimento está no que essa palavra me revela. Entendeu? É assim. E eu não quero passar essa palavra na cara de ninguém não, irmãos, relaxe. Deus é amor, tá certo? Eu não estou querendo bater com a Bíblia na cara de ninguém, certo? De jeito nenhum. A gente quer abraçar o ferido, a gente quer curar as feridas do povo, a gente quer abraçar quem está aí precisando de amor, de carinho, de compreensão, porque é isso que Deus faz conosco. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado, entende? Então a gente tem que entender que nós não podemos andar por aí, certo? Como uma criança, certo? Guiados pelos nossos sentidos, certo? Se as crianças são fáceis de enganar, nós não podemos ser. Porque tem um mundo de gente por aí que continua sendo seduzida pelas areias douradas do mundo. Essa é a questão, irmãos. E você liga a sua TV, abre a sua internet, abre o seu jornal, enfim, vá para qualquer lado e você vai ver um mundo de gente hoje que está por aí assim, se deixando levar pelas areias douradas do mundo. E olha, alguém já disse por aí, eu não me lembro quem, dizendo o seguinte: as areias douradas do mundo são areias movediças, cuidado. Se você andar por elas, vai se afogar. Não diga depois que a gente não avisou, tá certo? Todo prudente procede com conhecimento, diz o autor de Provérbios, lá no capítulo 13. No verso 16 ele diz assim: mas o insensato espalha a sua loucura
certo? Quer que eu repita? Vou repetir. Provérbios 13:16. Todo aquele que é prudente procede com conhecimento, mas o insensato espalha a sua loucura. Queridos, dá para entender que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje para que a gente aprenda. E aí a gente volta para Paulo, quando, na mesma carta aos Coríntios, agora no capítulo seguinte, ele diz lá no verso 20 do capítulo 14, irmãos, não sejam como crianças no entendimento, mas sejam, veja o que ele diz, ele mesmo acabou de dizer no capítulo 13, verso 11, aquilo que a gente está discutindo aqui, no capítulo seguinte ele diz assim, olha a coisa linda, não sejam mais como meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia. O que ele está falando aqui? Sejam como crianças na percepção e adultos no entendimento. Olha, irmãos, as crianças têm um sentido, é uma coisa engraçada. Eu que já tive filhos, quem já teve filhos aqui sabe. Quando você está louco para sair de casa para, vamos lá, vamos pegar um cineminha, né? Menino pequeno em casa e você apressado, chegou do trabalho, tá ali, tomou banho rapidinho e tal, mas vai pro shopping com a esposa assistir uma sessãozinha de cinema, legal, depois de um jantarzinho a dois, bacana, e você tá fazendo de tudo para chegar na hora, e as crianças já estão notando, você não disse nada a ninguém, para os meninos não ficarem na sua canela lá, papai, eu quero ir pro shopping, eu quero passear, eu quero tomar sorvete, eu quero comer pizza, e vamos embora, e você não podia, porque o filme que você vai assistir, ele não é um filme infantil, um filme para criança, mas as crianças estão lá. Você não falou nada, mas elas já perceberam, elas têm, olha, irmãos, elas têm um sentido especial, certo? E fazem de tudo, e você percebe que os meninos começam, certo? Como diz aquela palavra, azucrinando na órbita da gente, certo? Querendo entender o que está acontecendo, porque eles sabem que está rolando alguma coisa ali, embora não saibam exatamente o que é, certo? Então, é isso que a palavra de Deus nos convida a fazer, para que a gente ligue a nossa percepção como uma percepção, certo? Do entendimento, essa percepção especial que a criança tem, certo? Para você notar as coisas da vida, mas precisamos ser adultos no entendimento. E aí o convite, aqui eu começo encerrando essa palavra, dizendo a você o seguinte, presta atenção aqui. A Bíblia nos convida o tempo todo, à mudança, a um amadurecimento, e olha, essa pandemia, ela nos convida, ela quase que está empurrando a gente para atitudes mais maduras, e eu tenho certeza absoluta de que a humanidade vai passar por esse tempo, de fato, mais amadurecida. Assim espero que seja. Espero que casais possam se entender, que famílias possam se aproximar, que amigos, né, fortaleçam os laços de amizade, de amor, de irmão, porque quem não aprender com isso está perdendo o bonde. E aí vem aquela crítica do salmista lá do Salmo 32, diz ali no verso 9, irmãos, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Veja, irmãos, a gente não pode agir feito um animal, certo? A gente não pode agir feito o cavalo e a mula, que porque não tem entendimento tem que ter um freio na boca. Não somos mais crianças. Alô, querido, querida, você não é mais criança, presta atenção. Deus quer colocar palavras de vida nos teus lábios. Deus quer renovar e transformar os seus sentimentos para que sejam sentimentos úteis. Quando eu digo isso, não é porque existem sentimentos inúteis, não. Estou dizendo para que os seus sentimentos eles sejam muito úteis para você. Muito úteis. Que abençoem a sua vida. Que te deem essa percepção, esse sobrenatural de Deus, que você perceba as coisas quando estão acontecendo, tem alguma coisa acontecendo aqui, e quando é boa você quer mais, e quando não for, meu irmão, tira teu time de campo. Sai de perto, meu irmão, sai de perto, minha irmã. Se os ventos que sopram não são agradáveis, se os sons que você está ouvindo
meio que subliminarmente, se algo não está ficando bom, se algo não está cheirando bem, saia de perto em nome de Jesus. Mas se há o bom perfume de Cristo no ar, o que está chegando por aí é muito bom. Se há o bom perfume de Cristo no ar, a gente vai deixar as palavras da época de criança, e ainda que a gente aqui e acolá fale como uma criança, como quem fala com um gatinho, com um bichinho, mas o entendimento e a maturidade não largaram nossa mente. E a gente possa ser instrumento, todos nós, instrumentos de vida, de amor, de edificação na vida de todos os que nos rodeiam. Amém? Vamos orar? Vamos orar, queridos. Amado Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Paulo, quando escreveu o verso 11 de 1 Coríntios capítulo 13, ele veio falando de amor até o verso 10. Por isso que esse amor, ele encharque a gente primeiro. Porque é encharcados desse amor que a gente vai conseguir superar as palavras erradas, as palavras que se precipitam nos nossos lábios, ainda que a gente queira dizer a verdade. Bota um freio, Senhor, do Teu Espírito Santo nos nossos lábios para que a gente abra a boca para edificar a vida do próximo. E ainda que verdade seja, a gente esteja sempre preocupado em edificar a vida do outro. Às vezes o outro tá tão quebrado, tá tão moído como quem mora numa choupana que qualquer vento vai derrubar. Não sejam as nossas palavras, Senhor, como aquele vento que vai derrubar o pouco que resta, ainda que verdade seja. Mas que as nossas palavras sejam a expressão do Teu amor, a voz do Teu Espírito Santo, a nos chamar mais pertinho de Ti, para mais pertinho de Ti. Muda os nossos sentimentos, faz o nosso coração como o coração de uma criança, louvado seja o Teu nome por isso, com um coração sensível para ouvir a Tua voz, sensível para perceber onde o Teu Espírito Santo está soprando, mas que seja sempre com entendimento, porque não queremos ser guiados pelos sentidos. Muitas vezes a gente fica preocupado mais com os sentimentos do que com as coisas que estão acontecendo, com a realidade, mais antenados com essa realidade interior, e olha que o nosso coração, diz a palavra, muitas vezes nos engana. Portanto, dá-nos, Senhor, essa percepção, esse feeling, essa sintonia fina, para que a gente caminhe melhor e a gente vença esse tempo de luta que a humanidade inteira está passando, e saiamos de tudo isso e entremos no novo normal que está se desenhando aí de uma forma muito mais positiva. Famílias saiam mais fortes, amizades fortalecidas igualmente, suportados no Teu amor, na Tua graça e na certeza de que, se a gente fizer o nosso melhor, se a gente sentir com o coração, um coração colocado em Ti, as nossas palavras sempre serão palavras de edificação. E o dia de amanhã, com certeza, será um dia, indubitavelmente, muito, mas muito melhor. É o que a gente te pede, e com o coração cheio de gratidão te dizemos muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.